Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, nosso espaço abençoado do Senhor aqui na internet para aprofundar os nossos conhecimentos, claro, sempre com muita profundidade, mas sem aquela linguagem complicada que às vezes faz a gente perder muito tempo e não aprender com profundidade as coisas de Deus. Se você não me conhece, eu já escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com. Já são mais de 1.500 estudos lá publicados. Temos aplicativo também, está aqui na descrição do vídeo, você pode baixar e acompanhar todos esses 1.500 já escritos. Tem tema aí à vontade para você estudar gratuitamente, ok? Então a nossa missão aqui na internet é simplificar a palavra, é trazer para você muitos subsídios, muita coisa boa para você aproveitar, né? Se você é professor de escola dominical ou se você mesmo está conversando com um amigo, explicando a Bíblia, os assuntos aqui vão te ajudar a ter bastante embasamento, tá bom? Bom, vamos para a primeira, ou melhor, para a pergunta de hoje, que nós recebemos aqui de um de nossos leitores aqui nos comentários do vídeo. Aproveitando então, deixe seu comentário. Eu sei que nem sempre eu consigo ler todos, porque a gente está recebendo uma enxurrada de comentários, graças a Deus, né? Chegamos aí a mais de 20 mil inscritos em nosso canal, então fica difícil responder um por um, mas eu sempre dou uma passadinha, dou uma lida, pego ali perguntas dos irmãos, e a pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Fiquei sabendo, em um estudo que fiz, que o galo que cantou quando Pedro negou Jesus não era um galo de verdade, mas um tipo de sinal que os romanos davam para alertar sobre a hora da madrugada, pois os judeus não podiam ter galos em Jerusalém. Então, eles nem conheciam direito o que era um galo. Isso tem algum fundo de verdade? Olha que dúvida interessante, meus irmãos. Eu não sei se você já ouviu sobre isso. Eu já ouvi, confesso, mas nunca tinha pensado em fazer um estudo. Então, essa dúvida aqui vai trazer para a gente a oportunidade de avaliar. Será que aquele galo que cantou quando Pedro negou Jesus era um galo de verdade ou não era um galo, uma ave? Vamos então responder hoje a seguinte dúvida. O galo que cantou quando Pedro negou Jesus não era uma ave? O que você acha, hein? Coloca aí nos comentários e depois você me diga se o estudo trouxe alguma surpresa para você interessante que você nunca tinha pensado dentro da palavra. Vamos analisar? Olha só, sempre, aqui né, eu coloco sempre no começo alguma coisa interessante para a gente refletir. Olha só, é sempre importante analisar as informações que a gente recebe, que a gente estuda com pesquisas dentro do texto bíblico. Isso aqui é uma regra de ouro. A Bíblia, em 99% dos casos, ela mesma se explica, ok? Então, para que isso? Para que saibamos o que realmente o texto menciona. Se o texto, de fato, está falando, né, a respeito de uma coisa ou não. Nesse caso aqui, é uma ave, não é uma ave? A gente vai poder encontrar aqui dentro da Bíblia essa resposta. E é o que a gente vai fazer juntos agora aqui, pesquisando a palavra, analisando, como diz aqui dentro do jargão teológico, cavucando a palavra de Deus para extrair profundidade dela. Então vamos lá, vamos começar então todos juntos. Olha só, primeira coisa que a gente vai responder, o galo era desconhecido dos judeus? Olha que interessante. A gente encontra aqui um provérbio lá, capítulo 30, versículo 31, que fala de galo. Olha só, o galo que anda ereto, né? De fato, é uma das características do galo andar bem assim reto, né? Altivo, olhando para frente. E esse provérbio aqui, né, falando um pouquinho ali de algumas questões aqui, ele diz, o galo que anda ereto, o bode, o rei, a quem não se pode resistir. Tá? Eu não vou falar desse contexto deste provérbio hoje, você pode ler depois. Mas o fato é que aqui menciona o galo, certo? Então nós tínhamos aqui algum conhecimento desse animal, mas temos que pensar que o galo, de fato, não era um animal derivado das terras dos judeus, né? O galo não é natural ali das terras judaicas. Ele é de outras terras, okay? De outros países. Mas já existia algum conhecimento sobre esse animal. Mas, claro, quando a gente analisa o Antigo Testamento, a gente não tem muito detalhamento a respeito desse bicho, ok? Bom,
Então o Antigo Testamento não tem muita menção, mas tem essa breve menção aqui sobre o galo que nos indica que algum conhecimento existia ali a respeito do que era esse bicho. Os judeus então sabiam que bicho que era. Bom, será que o galo então ele era desconhecido dos tempos de Jesus agora, que é o tempo que a gente vai analisar sobre quando Pedro nega Jesus? Vamos analisar Mateus 23, 37. Olha só. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Quem que está falando aqui? O Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo, evidentemente, nesse texto ele está falando do bicho, da galinha. Ele está utilizando aquela cena clássica da galinha com seus pintinhos, toda zelosa, com seus filhotinhos guardados em suas asas, para repreender aqui Jerusalém. Evidentemente que Jesus não iria utilizar aqui um bicho não conhecido dos seus leitores para fazer aqui essa repreensão a Jerusalém. Então ele utiliza um bicho que era conhecido. Então a gente chega à conclusão, lendo esse verso, que o galo ele era sim conhecido dos judeus. Ele não era um animal desconhecido, que os judeus não conheciam. Por quê? Jesus Cristo ele cita isso aqui que nos dá esse indicativo. Eu queria abrir um parênteses rapidamente aqui. Você está percebendo como que a gente faz essas análises? E se você quiser aprofundar ainda mais essas análises, aqui na descrição do nosso vídeo, nós temos ali detalhes, e no primeiro comentário também, do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, ok? Como que é esse curso? Nós vamos pegar de Gênesis 1, vamos analisando assim, verso por verso, avaliando, entrando nos assuntos, vendo geografia, questões complexas. Então, se você acha que faz sentido para você nesse momento entrar em um curso detalhado para aprofundar a Bíblia, entra lá, Eu quero que você seja o meu aluno, eu vou te explicar, eu vou responder dúvida pelo WhatsApp, aulas em vídeo, enfim, depois você vê mais detalhes lá no link que eu deixei aqui na descrição, tá bom? Então o que a gente percebe aqui? O galo era conhecido dos judeus. Então aquele argumento de que judeus não conheciam essa ave, ele cai por terra aqui. Bom, mas vamos aqui a uma terceira coisa importante. O canto do galo, ele já foi usado na Bíblia como uma figura de tempo? A resposta é sim. Então vamos utilizar agora aqui o texto de Marcos 13:35 e vamos observar o seguinte, olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, então deixa eu colocar aqui, às 12 horas mais à noite, PM aqui, ou às 0 horas, se você preferir. Se ao cantar do galo, se pela manhã. Então observe nessa fala de Jesus, que ele está utilizando aqui dentro de um dos seus ensinos, horários. E ele está falando então aqui de um horário que seria à meia-noite, certo? Depois ele está falando de um horário aqui que dá mais ou menos no meio da madrugada e outro horário pela manhã, ao amanhecer. Então aqui esse cantar do galo, ele é uma figura de linguagem nesse texto aqui, ok? Que vai falar a respeito do galo que costuma cantar antes da chegada do amanhecer. Então aqui a ideia é de que Jesus está falando algo entre à meia-noite, às 24 horas do dia, e por volta das 3 da manhã. Aqui, Jesus possivelmente está falando do que a gente vê muito falar na Bíblia, da terceira vigília da noite, ok? Então aqui sim, cantar do galo é com um uso simbólico de tempo, perfeito? Eu queria pontuar essas três coisas para a gente começar a analisar agora a questão do cantar do galo citado lá em Pedro, ok? Então veja, nós temos menção do galo no Antigo Testamento, nós temos Jesus mencionando galinhas e nós temos aqui um cantar do galo mencionado como uma figura de tempo. Agora sim, posto tudo isso, essas três primeiras coisas, vamos aqui analisar o galo que cantou quando Pedro negou Jesus. Texto de Marcos 14, versículo 30, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, está falando para Pedro, que hoje, nesta noite,
antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E aqui que entra, então, a polêmica e a pergunta da nossa leitora, ok? Alguns vão dizer o seguinte, olha, esse cante o galo que Jesus mencionou aqui é um tipo de toque que os romanos davam na madrugada para marcar qual era o horário. Mais ou menos parecido, sabe aquelas igrejas que têm sinos que chega um determinado horário, por exemplo, 8 horas e o sino bate 8 vezes? Algo parecido com aquilo. Então algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, esse texto aqui está falando desse toque, desse aviso que os romanos dão na madrugada para marcar o horário. E aí, então, pensando nisso, alguns vão dizer que não é uma ave esse galo citado aqui. E além disso, alguns vão pensar também que os judeus, ou vão dizer que os judeus não podiam ter galinheiros em Jerusalém. Olha só quantas coisas que são lançadas sobre esse texto. Vamos analisar então se tudo isso que eu falei, a questão dos romanos, desse aviso, a questão dos judeus não poderem ter galos, será que tudo isso então indica que esse galo era um toque de relógio? Vamos avaliar aqui algumas questões. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Talmud. Talvez você não saiba o que é o Talmud, mas eu vou te explicar aqui de forma simples. É um comentário sobre as leis judaicas, chamado Talmud. Você tem até aí na internet, você encontra um comentário sobre as leis judaicas. Ele vai dizer que os judeus eles eram proibidos lá no tempo de Jesus de ter galináceos, ou seja, ali galinhas, galos, dessa espécie. Por quê? Pois as larvas de insetos procriavam nos excrementos, no cocô das galinhas e facilitavam a contaminação da carne dos sacrifícios. Okay? Isso de fato está escrito lá no Talmud. Okay? Nós temos aí essa menção histórica. Okay? Então quer dizer então que já que os judeus não podiam ter galos, quer dizer que o galo mencionado por Jesus lá na negativa de Pedro não era uma ave? Opa, calma que não é bem assim. Olha só, vamos pensar uma coisa aqui, algumas observações. Primeiro, os romanos não tinham proibição alguma de ter galos e os judeus que não seguiam as leis judaicas, e existiam judeus que preferiam não seguir a religião, eles podiam fazer o que eles quisessem, eles podiam ter galos. E a gente sabe que galos e galinhas é uma criação muito utilizada para dar ovos, para dar carne. Então, por que não os romanos ter galos e também judeus que não seguiam leis judaicas? Veja, é algo totalmente possível dentro de um território em que os romanos dominavam, ditavam as leis. Quem poderia proibir os romanos de ter galos? Ou judeus que não seguiam as leis judaicas. A gente vê, inclusive, os judeus não comiam porcos. Mas a gente tem menção de porcos na Bíblia em alguns territórios ali, onde tinham judeus também. Então, a gente tem a possibilidade de haver galos ali na cena de Pedro negando Jesus. Essa é a primeira observação. Então, o comentário que o Talmud faz, ele não exclui a possibilidade de haver galos por ali. Segunda observação. No texto que a gente mencionou acima, lá em Marcos 14, versículo 30, a palavra galo mencionada ali vem da palavra grega alector, ou seja, ela é utilizada para galo ou para o macho de qualquer ave. Então veja, nós temos aqui uma ideia que parece bastante clara de um uso do escritor descrevendo de fato uma ave. E quando ele não cita nada relacionado ao horário, como no outro texto que nós lemos, lá em Marcos, deixa eu lembrar aqui, 13:35, onde fica claro um contexto de horário, e aqui em Marcos 14:30 não temos esse contexto claro de horário, então, a meu ver, prevalece então o uso do galo como uma ave, e não como aí um toque dos romanos, que muitos falam. Então essa é uma segunda observação. Uma terceira observação é o seguinte: a narrativa da dinâmica, que todo o contexto não parece estar ligado a um horário específico, um tipo de sinal tocado ali em determinada hora pelos romanos. Como se Pedro fosse negar Jesus
antes dessa sinalização romana de um determinado horário. O que a meu ver, parece conter no texto? Certa surpresa, quando Pedro nega Jesus e imediatamente o galo canta. E isso acontece não somente uma vez. Então veja, isso aqui, somado às outras questões, me fazem pender muito para a ideia de que aquele galo mencionado, o cantar do galo, é sim de uma ave. Mas eu ainda tenho mais um argumento aqui para colocar. Veja, em diversos outros textos, né, quando nós temos menção de horários em que ocorrem acontecimentos, por exemplo, na madrugada, não temos uso de cantar do galo, né, exceto aquele texto que eu mencionei em Marcos 13:35, onde nós temos uma clareza ali de que Jesus estava falando de horário. Mas em outros textos, quando nós temos menções de horário, nós não temos o uso desse tal galo, né, para designar esses horários. Seria lógico que se o galo fosse, ou o cantar do galo fosse uma designação padrão para esse tal toque romano que marca horários da madrugada, que isso fosse citado mais vezes. Concorda comigo? Mas o que nós vemos? Isso não ocorre. Pelo contrário, a maioria das citações relacionadas ao horário, nós temos as famosas hora sexta, hora nona, hora undécima, etc. Que são modos de contar, né, na maioria dos textos dos judeus. Inclusive já tem vídeo aqui no canal a respeito disso, ok? Procure ali na busca do seu YouTube, escreve assim, esboçando ideias mais hora nona. Escreve hora nona, esboçando ideias, sinal de mais, hora nona. Que você acha o nosso vídeo, onde a gente explica essa forma de contar horas dos judeus e também dos romanos. E ela prevalece na maioria dos textos. Então, era a forma mais comum da citação de horários aqui dentro da palavra de Deus. Então, feitas todas essas observações, finalizo dizendo que não há elementos suficientemente fortes para crermos que o galo, ou o canto do galo, mencionado no momento em que Pedro negou Jesus, não era de uma ave. Não era uma ave. Era simbólico. Não. Temos elementos para dizer que era literal. Temos ali, de fato, um animal. Então, tudo no texto aponta para a gente para o canto do animal que trouxe naquele momento à mente de Pedro a negação que ele fez de Jesus diante das pessoas e a palavra profética que o próprio Cristo havia falado, que o galo iria cantar e, né, ele iria negar Jesus antes que o galo cantasse. E, surpreendentemente, o galo canta quando Pedro nega Jesus, trazendo à sua mente tudo isso. Bom, finalizamos por aqui, então, mais um estudo. Se você, né, gostou do nosso estudo, deixa o seu joinha, ajuda muito o nosso canal. Também quero dizer a você, né, que você pode deixar um comentário sempre respeitoso, discordando, concordando, né, dizendo coisas respeitosas. Né? Eu quero criar um ambiente aqui positivo de estudo da Bíblia. A gente pode discordar com amor, com tranquilidade, ok? A gente pode debater a palavra sempre com muito carinho uns pelos outros. E é esse o ambiente que eu gostaria que você fizesse aqui nos comentários. Deixe o seu joinha, inscreva-se então para receber os novos vídeos, ok? Sempre vídeos legais e, claro, deixe a sua dúvida. Tem alguma dúvida? Coloque aí que a gente vai sempre gravar vídeos para abençoar o povo de Deus. E, claro, quero fazer ainda, para fechar, aquela chamada mais ousada. Venha ser meu aluno, ok? Estudar a Bíblia inteira, passo a passo, livro por livro, vai mudar a sua vida, ok? Então te espero. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.